o principal competidor do centro espírita é o materialismo, não é isso? São os chamativos do mundo, não é? Os interesses materiais ou as convicções que as pessoas formam achando que não é necessário considerar a realidade espiritual. Então isso é uma condição de competição, porque o espiritismo ele surgiu não com a ideia de combater qualquer filosofia de vida. Ele não veio para combater protestantismo, catolicismo, budismo ou maometanismo, nada disso. Não veio combater nenhum tipo de filosofia de vida. Mas ele veio sim para deixar muito claro: o inimigo da humanidade é o materialismo. Esse é o grande inimigo da humanidade. Então o espiritismo ele combate o materialismo. É a única coisa que ele efetivamente combate. Então nós encontramos. Mas existem outras condições de competição, depende de onde nós estamos. No Brasil, por exemplo, surge agora um movimento chamado neoevangelismo. Eles não são protestantes. O chefe deles deixou muito claro que eles não são protestantes. Eles estão interessados numa questão chamada dízimo. E se eles fossem protestantes, teriam que dividir o dízimo, não é? Com a igreja central. Então eles disseram que eles não são protestantes, são neoevangélicos. E tem um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, não sei se chegaram a ler. Esse livro ele retrata a situação dessa nova igreja que está aparecendo e que se espalha pelo mundo, né? Porque os brasileiros vão criando igrejas em outros lugares e eles estão netamente interessados no quê? No dinheiro, no dízimo. E é o único movimento hoje no Brasil que combate abertamente o espiritismo. Eles não gostam dos espíritas, eles fazem um movimento contra os espíritas e chegaram a ter manifestação pública, apesar de que a legislação do Brasil não permite isso. Não há no Brasil nenhuma possibilidade de confronto entre filosofias de vida. A Constituição ela é aberta para todo mundo, mas esses indivíduos eles têm as convicções e aí criam essas situações de conflito que naturalmente nós como espíritas não vamos aceitar. Eles poderão ter essa ideia de conflito, nós os acolheremos como irmãos, porque nós somos filhos do mesmo Deus e Jesus nos ensina o respeito de uns em relação aos outros. Então nós não temos por que combater outros tipos de pensamento. As pessoas têm liberdade de pensar como elas quiserem, não é? Ninguém é obrigado a aceitar o posicionamento espírita, as convicções espíritas. Mas, infelizmente, a gente enfrenta esse tipo de problema. Os modismos. Então, nós estamos fechando com os modismos aqui, porque isso é um problema que mais cedo ou mais tarde bate a porta do centro espírita. Mais cedo ou mais tarde. O que seria um modismo? Que a gente poderia considerar assim que é geralmente aceito pelos centros espíritas e que não tem nada a ver com o espiritismo. Vocês têm algum exemplo? Seriam as pessoas que participam com fogo de palha no centro, não? Aqui vem pensando que o centro é mais ou menos um clube, né? Vem um tempo e depois vai embora, né? Pode acontecer, da pessoa confundir, não é? Pretendem abrir espaço para certas práticas terapêuticas até, mas que não fazem parte do né, espiritismo. Muito bem, esse também é um modismo. Agora tem um modismo que apareceu e muitas casas espíritas acolheram, que é a tal da cromoterapia, não é? Então é um tipo de medicina alternativa. Ninguém tem nada contra a cromoterapia. Nós não estamos dizendo que o espiritismo é contra a cromoterapia, nada disso. Isso aí é uma opção que as pessoas fazem. Agora, o centro espírita deixar a sua ação de divulgação do espiritismo para realizar a cromoterapia, isso aí é que não está bem. Não é uma ação apropriada para um centro espírita. Então, às vezes, o centro não se dá conta, as pessoas não se dão conta e vão se envolvendo com aquilo, não é? E quando vê aquilo, toma conta, porque as pessoas querem fenômeno, querem curas, querem tudo, não querem fazer esforço para se transformar. Isso é mais difícil, né? Mas o que for assim, no estilo milagre, isso chama mais atenção. Isso realmente atrai. Então, tem alguns outros modismos que vão aparecendo ao longo do tempo. Tem um mais recente agora que se chama apometria. Então é um outro modismo que apareceu por aí. Muitas casas espíritas estão adotando esse modismo. Isso não tem nada a ver com o espiritismo.
apesar de lidar com uma coisa que o Espiritismo lida, que se chama a mediunidade. Mas é uma prática que não encontra nenhum apoio na orientação de Kardec, não encontra na orientação dos espíritos que transmitiram orientações através de médiuns que têm trabalhado com um equilíbrio e voltados para a prática espírita. Nós respeitamos profundamente, cada um tem direito de fazer o que quiser. Agora, essa não é uma prática espírita, não é conveniente para a instituição espírita, no nosso ponto de vista. Outras pessoas pensarão diferente, têm a liberdade de pensar diferente. Carlos, você poderia explicar de forma compacta o que seria a apometria? A gente só fala rapidamente, né, não é nossa intenção aprofundar. Há toda uma conceituação, nós não vamos entrar no detalhe, mas basicamente eles têm uma prática mediúnica bastante, digamos assim, agressiva em relação aos espíritos que se comunicam, não é? Então eles tentam orientar o espírito não aceita a orientação, então ele vai ser de alguma maneira levado para algum lugar, não é? Desligado, e aí prometem cura para as pessoas, e a gente não tem condições de prometer cura para ninguém, porque isso não depende de nós, não é? Então é muito arriscado certas coisas, e aí cria-se certas situações de embaraço em certos momentos, porque não é prática do Espiritismo de forma nenhuma prometer cura para ninguém, e nós não temos dentro da prática espírita nenhum tipo de imposição para ninguém, porque nós vamos impor aos espíritos uma transformação que eles não estão preparados para. Então, e as pessoas que estão lá não estão preparadas também para uma situação como essa. Há uma relação entre o espírito chamado obsessor e o encarnado, e nós não sabemos qual é essa relação. Então nós vamos chegar agora e dizer assim, olha, a partir de agora, vai separar um do outro e acabou? Quando nós sabemos que o processo é processo de reeducação, reeducação tanto de um como de outro, então é só, né, análise, e naturalmente há quem pense diferente, nós respeitamos profundamente. No entanto, é nosso dever esclarecer, é um modismo. Por mais que digam que não, isso é um modismo. Então nós temos essa ideia. O centro, ele está numa comunidade, ele precisa saber quais são as condições, as necessidades da comunidade, para poder então trabalhar de acordo com as condições oferecidas e ter condições de devolver para a comunidade aquilo que a comunidade necessita. Então, num determinado local, há uma linguagem que é mais adequada, é apropriada, é bem aceita. Num outro local não é aceito certo tipo de linguagem. Por exemplo, no Brasil não tem problema usar a palavra doutrina, mas ela não é bem aceita na maior parte da Europa, inclusive nos Estados Unidos, porque tem uma ideia de ranço, de imposição doutrinária, não é? É como se alguém fosse querer convencer o outro de alguma coisa. Então, doutrina é uma coisa que às vezes até cria uma barreira. Se a gente começar o Espiritismo é uma doutrina, a pessoa já cria aquela barreira. Então tem que entrar com outro tipo de análise, né, de esclarecimento. Porque o Espiritismo é uma filosofia de vida, ela é uma ciência baseada no fato, no fenômeno, e dali do fenômeno nasceu toda uma filosofia, e essa filosofia tem consequências morais. Então é o tipo da linguagem que Allan Kardec utilizou e que normalmente todo mundo aceita. E não tem barreira, não tem dificuldade. Então, sem querer de forma nenhuma enganar ninguém, mas não se usa aquilo que cria embaraço para as pessoas e dificuldade de entender. Porque depois de criada uma resistência, fica mais difícil de você chegar com aquilo que pode ajudar as pessoas. Porque a ideia é libertadora, não é? E nunca de maneira nenhuma impositiva. Bom, nós vamos então ver que o centro espírita, ele vai ter também, dentre as atividades que ele realiza, atividades de unificação, de ligação com outros centros espíritas. Isso é muito importante. Quando é que o centro está bem preparado para essas atividades com outros centros espíritas? Quando dentro do centro espírita há diálogo. Quando as pessoas costumam trabalhar em grupo, em conjunto, onde não há imposição, onde não tem um dono do centro. É muito complicado quando surge um dono do centro. A pessoa às vezes não se dá conta, ela está sendo dona do centro e não se dá conta daquilo. Então tem que haver eleição,